Trouxe sua Bíblia, irmão? Levanta sua Bíblia, deixa eu ver. Trouxe sua Bíblia? Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Pastor Rodrigo, você dá uma mão lá para mim, por favor. Precisa de um. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 21. Hoje é dia dos pais, né? Quantos pais estão presentes aqui? Deixa eu ver. Fica de pé, papai. Fica de pé, né? Quero convidar você que é pai, fique de pé. Vocês são uma bênção. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero orar por você, né? Os pais, nós pais, temos tido tanta luta, né, no nosso país, para educar os nossos filhos, dentro dos padrões bíblicos. Mas existe hoje um levante, e nós pais temos que estar cientes, atentos, e não aceitar nada que não provenha do Senhor para as nossas crianças e para os nossos filhos. O que serve para nós é o que está nas Escrituras. O que serve para nós é o padrão bíblico. Por isso, eu quero abençoar a sua vida nessa manhã. Irmãs, os solteiros, não pais, comece a orar para um pai. Faça uma oração para um pai que está de pé aí. Deus, muito obrigado pela vida de cada um desses homens. Eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor acrescente a cada dia, Deus, a cada um deles, que o Senhor satisfaça o desejo do coração deles, dá para eles força, dá para eles autoridade. Ó Deus, que esses homens perseverem no meio da luta, no meio da adversidade. Ó Deus, que eles possam levar a sua família, ó Deus, cada dia mais próxima do Senhor, sejam verdadeiros sacerdotes de seus lares, sejam verdadeiros valentes de suas casas. Eu peço, ó Deus, que o Senhor os guarde suas mentes, livra, ó Deus, de todo o levante das trevas. Eu peço, ó Deus, que eles tenham um dia maravilhoso com suas famílias, com seus filhos, com as suas esposas, e que o Senhor possa acrescentar mais e mais, conforme os desígnios e os desejos do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Parabéns pelo seu dia, queridão. Parabéns. Marcos capítulo 5, verso 21, eu já preguei nesse texto, mas hoje é uma mensagem diferente, é uma mensagem para os pais. Eu queria dizer para vocês que eu sou pai, eu tenho 3 filhos, o Rafael tem 34 anos, a Bruna, que fez 25, a Elisa 23, graças a Deus já estão pensando em casar, né? Dar netos, isso é uma coisa boa, e eu tenho um privilégio de liderar nessa igreja um trabalho com os homens. Então agora nós estamos realizando dia 30, um evento para os homens, onde 2 palavras poderosas vão ser ministradas na vida dos homens. Homens que são pais, aqueles que ainda não são pais, são bem-vindos. E eu busquei na Bíblia um pai que eu admiro muito. Fala de um homem, ele não era cristão, ele era um religioso, mas ele tem alguns padrões de atitude, de comportamento, de escolha, de decisão, que eu creio que vai abençoar a vida dos homens nessa manhã. Eu chamaria talvez essa ministração de hoje de pai presente. Porque infelizmente tem crianças órfãs de pais vivos. Então essa palavra, querida, é para entrar no seu coração, para te abençoar. Vamos ler Marcos capítulo 5, verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem,
uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Agora nós vamos para o verso 43. Sai do 24, vamos para o verso 35. Verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Uma péssima notícia, dizendo: a sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talitá cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem ela alguma coisa para comer. Esse é um pai exemplar que eu vejo na Bíblia. Eu quero ministrar essa palavra no seu coração. E quando eu meditava nesse texto, Deus me deu 4 reflexões em cima desse texto. Eu quero ministrar essas reflexões no seu coração. Talvez você, pai, esteja nos vendo pela internet. Nosso Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele vai alcançar o seu coração também. Jairo era um homem importante, era um líder religioso. E numa comunidade como a comunidade judaica, o líder da sinagoga é uma pessoa muito benquista, muito respeitada. A vestimenta dessa pessoa é uma vestimenta diferente. Ou seja, uma pessoa que quando saía de um lado para o outro, todos sabiam, todos acompanhavam. E obviamente, nós temos que entender que neste momento, Jesus pregava o Evangelho. Jesus, que não era ligado a nenhum grupo religioso especial, ele começa a performar milagres, ele começa a fazer feitos, ele começa a performar prodígios, de tal forma que começa então a transtornar alguns religiosos daquela época. Eles viam os milagres que Jesus fazia, eles viam os feitos, os prodígios, mas ele trazia uma reflexão diferenciada dos estudos sobre os livros mosaicos. Ou seja, o sacerdote, no Velho Testamento, é aquele que recebia de Deus a ordenança de ministrar a palavra, e ele tinha que ensinar a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, para os seus fiéis, para os seus seguidores, para os seus familiares. Muito bem, várias vezes, o Senhor Jesus, ele proclamava algo que confrontava os religiosos daquela época. Jesus constantemente criticava, mas Jairo era um pai. Com certeza ele tinha bons recursos, que já estavam sendo disponibilizados para o tratamento da sua filha. Só que a situação da menina era grave. Grave de tal forma que ele ouve falar certamente dos feitos de Jesus, e na posição dele, os seus pares, os seus colegas de sinagoga, os outros rabinos, com certeza não aprovariam
ele procurar Jesus. Se nós pegamos, por exemplo, o Nicodemos procurou Jesus de noite, de madrugada, para que ninguém visse ele conversando com Jesus. Mas Jairo faz de uma forma diferente. Nesse exato momento, com certeza já haviam lhe comunicado que a medicina da época estava realmente limitada. Os recursos humanos já haviam se esgotados, de tal forma que ele rompe. Eu falei, não importa o que vão falar de mim, não importa se eu vou perder a minha posição na sinagoga, a única esperança que eu tenho é Jesus Cristo de Nazaré. Pai é pai, irmãos. Eu sou pai. O pai, ele tem que ser um pai presente, pai que se importa, que lidera a sua família, que protege a sua família e busca saída para as crises. Então a primeira reflexão que eu quero que você absorva aqui em nome de Jesus Cristo, baseado nesse texto: pai presente toma atitudes inerentes ao papel da sua paternidade. Pai presente, ele toma atitudes inerentes ao papel da sua paternidade. Olha comigo o verso 21. Tendo Jesus voltado ao barco da outra margem, uma grande multidão se reuniu ao teu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Irmãos, naquela época, multidões seguiam Jesus. Ele tinha vindo do outro lado do mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré. Havia expulsado uma legião de demônios de um jovem possesso. Obviamente, uma cidadezinha pequena, onde a suinocultura era a principal, certamente, atividade de agronegócio daquela cidade. E Jesus expulsa uma legião de demônios. Aquela legião de demônios, eles entram naqueles quase 2.000 porcos e são precipitados ao mar. E, obviamente, a economia local sofreu aí um baque. Só que um jovem que sofria tanto, que vivia em meio a correntes, que vivia morando nos cemitérios, nos sepulcros, foi libertado pelo Senhor Jesus de uma legião de demônios. Uma legião, 6.000 demônios. E Jesus sai da terra de Gadara, vem para esse lado, ali na região, numa cidade chamada Cafarnaum. A sinagoga em Cafarnaum, eu me lembro, uma sinagoga pequena, mas é uma região onde Jesus realizava muitos feitos. Jesus, ele, então, chega nesse lado, e às vezes o que acontecia? As pessoas, quando Jesus entrava num barco, elas iam correndo na beira do mar para saber até onde Jesus ia. Eles vinham correndo acompanhando Jesus, porque eles queriam algo de Jesus. Eles queriam um milagre de Jesus. Eles queriam a bênção de Jesus. Eles queriam o poder que emanava daquele homem, saía dele virtude. Nesse percurso aqui, uma mulher com fluxo de sangue há anos, ao tocar nas vestes de Jesus, ela é totalmente curada. Ou seja, as multidões. É engraçado que Jairo, por ser uma pessoa importante, interessante que era conhecida, a Bíblia cita o nome de Jairo. Agora, essa mulher do fluxo de sangue, não se sabe o nome dela. Ela já tinha gastado os recursos, ela já tinha procurado médicos, e nada, já estava perdendo tudo que tinha para tentar a cura da sua enfermidade. Mas ao tocar em Jesus, ela foi totalmente curada. E nesse meio tempo, Jairo vai atrás de Jesus. Então, aonde tinha gente reunida, onde tinha multidão, certamente Jesus passava por ali, estava passando por ali, ou tinha passado por ali. E uma pessoa, quando deseja algo do fundo do seu coração, quando um homem, como um pai, como Jairo, que queria resolver o seu problema, queria uma solução, ele tinha uma filha, a Bíblia não fala quantos filhos ele tinha, mas fala aqui que era uma menina de 12 anos,
Irmãos, pai não foi feito para enterrar filho. Pai não foi feito para enterrar filha. O natural é filho enterrar pai. E eu imagino o sofrimento desse Jairo. Eu imagino o sofrimento da esposa de Jairo. Já tinham tentado todos os recursos. E a perspectiva é de que aquela menina iria morrer. O verso 22 fala assim: o principal da sinagoga, por ser conhecido. O verso 22 diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Então, Jairo, por ser conhecido, ele também tinha boas informações, boa rede de informações, ele conseguiu chegar até Jesus. E o chefe da sinagoga, irmãos, a roupa dele era diferente. E ele consegue tanto que muitas pessoas tentavam chegar até Jesus e muitas vezes não conseguiam. Mas ele era o principal da sinagoga. Ele era uma pessoa importante, era uma pessoa conhecida, era uma pessoa respeitada. E a Bíblia fala que, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Irmãos, para um judeu se ajoelhar e se prostrar é algo muito forte, é algo muito representativo, porque o judeu, ele adora um Deus, Elohim, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E eu imagino ali as pessoas da sinagoga, talvez alguns rabinos, alguns escribas, vendo Jairo com sua roupa, com sua vestimenta, se prostrar diante de Jesus. Algo estava acontecendo. O chefe da sinagoga, com certeza, não tinha apoio dos seus pares para aquela investida. Recorrer a Jesus Cristo de Nazaré. O chefe da sinagoga, naquele momento, coloca de lado os seus preconceitos, os seus colegas. O chefe da sinagoga, com aquele gesto, colocava de lado a sua vaidade. O chefe da sinagoga, naquele gesto, estava se sujeitando a Jesus. Ele estava se rendendo a Jesus. Nós cantamos, louvamos tanto a Deus hoje, cantando Eu Me Rendo. O chefe da sinagoga era judeu e todo judeu sabe o significado de alguém se prostrar diante de alguém ou de alguma coisa. Significa entrega, significa rendição, submissão, dependência. Procurar Jesus significa ser totalmente banido da sua liderança religiosa. Significa talvez perder a sua posição. Jairo era pai. E ele não fez como Nicodemos, que procurou Jesus na calada da noite. Jairo se posicionou, Jairo decidiu que era prioridade para ele. O homem é o sacerdote da sua casa. O seu primeiro ministério é a sua família. O primeiro ministério de um homem é a sua esposa e os seus filhos. Sacerdote é aquele homem que é separado para Deus, para receber de Deus e comunicar primeiramente a sua família. Comunicar ao seu povo os estatutos do Senhor. O primeiro sacerdócio de um homem, então, irmãos, é a sua casa. O primeiro sacerdócio de um homem é a sua família. Prioridade 0, antes do número 1, é a sua família, irmão. Não adianta você pregar o evangelho, não adianta você liderar uma célula, não adianta você fazer coisas tremendas e perder a sua família. Não cuidar da sua família, não liderar a sua família, não ser o sacerdote da sua família, não pregar o evangelho para a sua família. E a gente tem visto, infelizmente, pais que não se importam e não acompanham os seus filhos, pais que não sabem como estão os seus filhos, pais que não sabem com quem os seus filhos estão falando, em que o seu filho anda navegando. Tem pais que não dialogam com seus filhos. Tem pais que terceirizam os seus filhos. Eu tenho visto pais terceirizando os seus filhos, abrindo mão da sua paternidade por causa da carreira, por causa do dinheiro, por causa de outras prioridades, mas em nome de Jesus, filho. Hoje, essa manhã, é uma manhã de cura, é uma manhã de libertação.
é uma manhã de restauração. E o seu sacerdócio, em nome de Jesus, vai ser restaurado aqui nessa manhã. A sua paternidade, para que você seja um pai presente. Um pai que seu filho, amanhã queira dizer, quando crescer quero ser como meu pai. Um pai que a sua filha possa dizer, eu quero casar com um homem como meu pai. E na Bíblia a gente tem inúmeros exemplos de pais, homens de Deus, mas que falharam. Um deles, o sacerdote Eli, pai de Ofni e Finéias. Ele foi um péssimo pai. Ele era um excelente sacerdote, cumpria suas funções no templo, mas era um pai omisso. Tanto que seus filhos não eram cristãos, não eram crentes, não participavam ali da sua prática religiosa da época. Serviam no templo, mas utilizavam-se da posição que eles tinham para poder usufruir das suas posições. E acabou que o profeta Elias morreu com o pescoço quebrado. O sacerdote Eli, ele julgou Israel por 40 anos, mas terminou mal, porque não foi um pai presente. Irmãos, papai, você tem filho? Saia com ele de vez em quando para conversar. Eu faço sempre isso com os meus filhos. Faço isso com o Rafa, faço isso com a Bruna, faço isso com a Elisa. Gosto de sair para almoçar só eu e a Elisa, eu e a Bruna, eu e o Rafa. Filho, como é que está seu coração? Como é que está seu tempo com Deus? Tem alguma coisa te incomodando? Papai pode fazer algo para te abençoar? Tem algo que você precisa? Alguma oração que seu pai faça especificamente? Está tendo alguma luta, alguma dificuldade? Nós pais, o sacerdócio, irmão, significa caminharmos com os nossos filhos. É termos relacionamento com os nossos filhos. É os nossos filhos terem em nós a referência para que eles tenham a vida vitoriosa. Ser pai presente é manter esse canal de comunicação aberto. Segunda reflexão, pai presente é um verdadeiro intercessor dos seus filhos. Olha comigo aqui no verso 23. Jairo chega diante de Jesus, implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe a mão sobre ela para que seja curada e que viva. A súplica insistente de Jairo tem um endereço certo, irmãos. Jairo suplica ao Senhor duas coisas: a salvação e a vida da filha. Jairo não pede apenas a cura, ele clama ao Senhor a salvação e a vida. Há um aprofundamento teológico nisso, queridos. Jairo não era cristão, Jairo não era discípulo de Jesus, mas ele se rende ao Senhor Jesus. Você tem orado pelos seus filhos? A sua filha, a filha de Jairo estava a caminho da sepultura. Não é natural mãe, pai enterrar filho. Pai e mãe não foram feitos para enterrar filho. Há cerca de 2 semanas, eu participei de um momento assim, muito difícil da minha vida. Nós temos um casal de líderes aqui da igreja, da nossa rede. São 3 irmãos que lideram conosco há anos. E a filhinha de um deles morreu aos 18 anos. A Júlia. Você vê o Dario e a Carla, dá um abraço neles. Mãe não foi feita para enterrar a filha. E a Carla falou comigo, pastor, eu fiz essa oração que Jesus fez ali, ela não ressuscitou. Eu falei, sabe por quê, filha? Porque a sua filha já é salva. A sua filha é crente. A sua filha já está com o Senhor. Muitas das vezes que Jesus ressuscita pessoas aqui no Novo Testamento, eu creio para dar uma segunda chance para aquela pessoa seja salva. E foi interessante que
a Júlia estava orando por duas coleguinhas. As duas coleguinhas estavam fazendo algo que não agradava a Deus e a Júlia estava intercedendo por elas. E o Espírito Santo de Deus me tomou ali na hora da palavra, na hora do enterro da Júlia. E eu falei assim, olha, tem duas mocinhas aqui, que a Júlia estava orando por vocês. Deus está falando para você se arrepender dos seus pecados, filho. E daí a pouco, lá do fundo daquela multidão, saem duas meninas aos prantos, e se ajoelham assim, aos pés da Carla. E a Carla falou, pastor, são essas duas aqui que a Júlia estava orando por elas. Ou seja, até na hora da morte, a Júlia foi tremendamente usada por Deus para que várias pessoas tomassem uma decisão por Jesus Cristo. Você, como pai, tem clamado pelos seus filhos. Seus filhos espiritualmente estão entregues à própria sorte, ou você tem clamado por eles? Eu vi recentemente um caso, irmãos, assim, eu não gosto muito de ir ao hospital, não. Eu tenho dificuldade na hora de hospital, principalmente criança. Mas eu vou em CTI, vou nesses hospitais, orei por tantas pessoas, já vi pessoas sendo curadas. E um filho de uma líder nossa sofreu um acidente terrível de moto, o Gustavo. Eu fui 3 vezes ver esse menino lá no CTI. Eu falei, dessa noite, todo mundo fala, dessa noite ele não passa. Dessa noite ele não passa. Só que a sua mãe, Esté, uma líder nossa de célula, falou comigo, pastor, ele não pode morrer porque ele tem promessa sobre a vida dele. Já foi liberada uma palavra de Deus sobre ele, que ele vai pregar o evangelho, que ele vai ministrar a palavra de Deus. E aí, irmãos, oração de mãe, intercessão de pai, gente, é uma bênção, tem poder, creia nisso. E cada vez que eu ministrava lá, orava, a irmã, pastor, meu filho tem promessa, meu filho não vai morrer. Na terceira visita, ele já estava mais durinho, está todo paralisado, assim, o olho não abriu, um lado todo paralisado e tal. Irmãos, semana passada, eu fui lá na casa ver o Gustavo. O Gustavo só quer saber de pregar o evangelho. Falou, pastor, larguei as drogas, larguei bebida, estou aqui inteiro. Eu falei, irmão, para a glória de Deus, porque você teve pais que oraram por você, pais que intercederam por você. Eu vou te falar, cara, nós oramos muito por você mesmo. Isso é um milagre. Falei, pastor, o dia que o senhor quiser, eu estou pronto para testemunhar o que Deus, o que Jesus fez na minha vida. Jesus está fazendo milagres, filho. Por isso, pai, interceda pelo seu filho. Ore pelo seu filho. Coloque diante de Deus. Não desista. E o verso 24 diz, Jesus foi com ele. Irmãos, Jesus tem ido com você. Jesus tem ido com você. Certa vez eu fui procurado por um casal que estava em luta e dificuldade. Só que o irmão era irmão aquele irmão bonzinho que te abraça, que te beija, mas em casa tratava mal a esposa. E ele falava que ficava até altas horas da madrugada orando. Eu falei, irmão, a sua oração não está chegando no céu. A sua oração está sendo interrompida. O pastor, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 7. De modo que vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Para você ser um intercessor, você tem que manter esse canal livre de oração, de busca de Deus, de relacionamento com Deus, para que a sua oração seja uma oração eficaz.
Terceira reflexão: pai presente é perseverante mesmo diante das más notícias. Alguém que já recebeu uma má notícia? Má notícia, irmãos, é aquele dia aquela notícia que a gente não coloca na agenda. É aquele dia que você ora para que não aconteça. Você vê essa viagem linda que nós fizemos a Angola, com tantos resultados, com tanto mover de Deus. Batizamos 18 pessoas numa igreja que tinha anos que não batizava ninguém. Eu peguei uma bactéria abençoada lá, nos últimos 4 dias de viagem. Perdi 6 quilos em 4 dias. Glória a Deus, eu tinha lá 3 médicas, 2 enfermeiras, a minha esposa, cuidar de mim. A doutora chegou para mim: Oswaldo, tomar um tal de soro, gente. Quem merece aquele soro? O pastor só tem que tomar esse soro. A minha pressão foi a 9/6. Falou: os meus rins paralisaram. Falou: pastor, se o senhor não tomar esse soro, em 3 dias, para outros órgãos, o senhor entra em coma. Aí eu falei: irmão, tem que tomar esse soro. E comecei a tomar aquele soro. Eu dou glória a Deus porque o mais grave cometido foi eu mesmo. Depois a Fabíola, outra enfermeira, veio, chegou com a mesma bactéria, ficou 3 dias internada aqui. Passou maus bocados também. Então, eu cheguei na segunda-feira, mais ou menos meio-dia nós chegamos em casa. Terça-feira, nós pastores reunimos toda terça-feira de 8 até 1 da tarde. A gente ora por cada um de vocês. Ora pelos ministérios, pela igreja, cobrimos vocês de oração. Eu pedi oração pelo meu pai. Mas naquele dia, às 3 da tarde, exatamente, eu recebi a má notícia. Oswaldo, seu pai faleceu. A má notícia, ela chega. A má notícia, ela nos alcança. Eu tinha acabado de chegar de Angola e glorifiquei a Deus, porque falei: Deus, aonde eu estava, se meu pai tivesse morrido, eu não poderia participar do enterro dele. Meu pai, que eu fiz boda de ouro dele, da minha mãe, fiz bodas de ouro do meu sogro e da minha sogra. Mas filho enterrar pai é natural. Faz parte. E no dia 18 de julho, tivemos um culto fúnebre de enterro do meu pai. Dezenas e dezenas de decisões pelo Senhor Jesus. O que você faz com a má notícia? Você confia no Senhor? O que você faz com a má notícia? Você acredita nas promessas que Deus tem para você? No Salmo 115, verso 9, diz: confie no Senhor, Israel, Ele é o seu socorro e seu escudo. No Salmo 115, 10, diz: confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o socorro e o seu escudo. No Salmo 121, verso 2, diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Aí no verso 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Se você pegar a versão revista e atualizada, ela diz assim: mas Jesus. Irmãos, mas Jesus. Então, uma palavra para você nessa manhã. Apesar da má notícia, Jesus diz para Jairo: ora, não temas, continue crendo. Irmãos, quantas vezes as más notícias nos chegam? Às vezes a má notícia trabalha o nosso coração, tenta nos derrubar. Mas o Senhor Jesus, Ele sempre tem uma palavra de esperança para nós. Alguma notícia talvez tenha tirado o seu sono, tenha impedido a você de louvar a Deus. Alguma notícia tem impedido a você de se relacionar com Deus. Tem impedido você fazer seu 4x4. Contudo, olha o verso 37.
e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão do Tiago. O Senhor Jesus iria realizar um grande feito para a glória de Deus, e leva consigo os mais próximos. A glória seria para Deus. E aí, queridos, eu deixo a quarta reflexão para vocês, pais, nessa manhã. O pai presente ensina com atitudes e leva o Senhor Jesus para sua casa. Os seus filhos, irmãos, eles percebem muito mais o que você faz do que você fala. Obviamente estão atentos ao que você fala, mas estão muito mais atentos e com muito mais atenção naquilo que você faz. Aparentemente, nesse texto, Jesus chegou atrasado. Vocês lembram lá de Lázaro? Ah, Jesus chegou atrasado. Eu falei, não, filho, nosso Jesus, ele não chega atrasado. O nosso Jesus é o Senhor do tempo. O nosso Jesus, ele não falha. O nosso Jesus, ele é todo poderoso. Jairo leva Jesus para sua casa. O pai, quando ensina com a sua vida, com o seu exemplo, ele ensina a sua esposa, ensina aos seus filhos. Pelo que vemos nas narrativas dos outros apóstolos, o marido e pai, também além de ser o sacerdote dos seus filhos, ele é o sacerdote da sua esposa. O pai, além de ensinar com palavras, ensina com atitudes. Os filhos devem ter em casa o principal exemplo através da vida do pai. Eu já contei para vocês, né? Eu orei 12 anos pelo meu filho, para ele se converter. Converteu. Junho agora, deitei óleo na cabeça dele, virou líder de célula. Multiplicou a célula. Primeira célula dela já tinha 13 pessoas, uma bênção. E agora arrumou até uma namorada, glória a Deus. A bênção vem completa, irmão, é barba, cabelo, bigode. Jesus não deixa nada para metade. Então eu queria deixar para vocês um provérbio que vai abençoar a sua paternidade. Provérbio capítulo 4, versos de 1 a 5. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. É meu primeiro dia dos pais sem meu pai. Como eu amava aquele homem. Eu nunca vi um homem tão reto, tão firme. Nunca vi um nego duro igual ele. Eu me lembro, certa vez, eu viajava com ele de um Fusca ali no norte de Minas, viajando de madrugada, pegamos uma estrada errada. O Fusca atolou tudo. Meu pai, meu herói, falou: filho, pega a direção do carro. Pegou ali a parte lateral do Fusca, levantou aquele Fusca comigo dentro, foi arrastando aquele Fusca, até ele vir para uma área que não tinha sido patrolada e ele estava já em terreno sólido. Ele aceitou Jesus aqui no culto, aqui na central. Está com o Senhor. Talvez você tenha saudade do seu pai. Talvez é dia de você reconciliar com seu pai. Talvez seja dia de você orar pelo seu pai.
Talvez seja dia de você pedir para que o seu pai se converta ao Senhor. Clame, ore por ele, não desista. Por isso vocês pais são a bênção na vida da igreja. Sejam sacerdotes de suas famílias. Amem a palavra de Deus. Amem os seus filhos. Porque um dia a má notícia pode chegar. Mas eu espero que nesse dia, você alicerçado na palavra, caminhando com o Senhor, ouça a voz de Jesus dizendo: não acuda a tais palavras, crê somente. Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé? Os papais, talvez alguns terão o privilégio de um almoço com as crianças, com a família. Por isso eu estou terminando um pouquinho antes, para dar tempo de você buscar o seu filho na central da criança, né? Cadê o tangedor? Pai das luzes, nós te exaltamos nessa manhã. Glorificamos o teu santo, maravilhoso e poderoso nome. Te agradecemos, ó Deus, por tudo o que o Senhor tem feito em nosso meio. Te glorificamos porque o Senhor é Deus. Pedimos, ó Deus, nessa manhã, especialmente pelos pais, por aqueles, ó Deus, que estão a ponto de se tornarem pais. Ó Deus, que esses pais sejam tomados pelo teu Santo Espírito. Que esses pais recebam do Senhor o toque. Recebam do Senhor uma visitação. Tenham experiências transformadoras, sobrenaturais com o Senhor. Ah, Deus. Eu estou pedindo a Deus por aqueles que talvez estão precisando de uma reconciliação. Pai presente, toma atitudes inerentes ao papel da sua paternidade. Pai presente é um verdadeiro intercessor dos seus filhos. Pai presente é perseverante mesmo diante das más notícias. E o Pai presente ensina com atitudes e leva o Senhor Jesus para a sua casa. Deus, que esses homens, que esses pais levem o Senhor Jesus para suas casas. Que esses homens, ó Deus, saibam que o Senhor ama a família. O Senhor ama quando um pai cumpre o seu papel, a sua paternidade, o seu sacerdócio com a sua esposa, o seu sacerdócio com seus filhos. Por isso, ó Deus, dá uma porção nova para os pais. Hoje, Deus, é um dia assim meio comercial. Ó Deus, que nós possamos comprar talvez um ingresso no boi no rolete para abençoar um pai que vai ter um encontro com Deus. Então, Deus, usa, Deus, essa igreja. Nós começaremos agora um tempo de oração, de jejum. Mas o que eu peço ao Senhor nessa manhã, Deus, uma bênção especial sobre a vida dos pais. Oh Deus, eu sei as lutas e dificuldades que os pais têm tido para manter as suas famílias, para pagar suas contas em dia, para cuidar dos seus filhos, das suas filhas, das suas esposas, de suas famílias. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada pai, que o Senhor incline a sua face para cada pai e derrame sobre eles, ó Deus, a sua paz.
Feliz Dia dos Pais, para a glória de Deus. Vão em paz. Que o Senhor seja com você, querido. Tenha um excelente domingo. Que o Senhor te abençoe.